Hoje me convidaram para estar aqui compartilhando com vocês um tema que é loucura da cruz. Aí você vai olhar para quem está do seu lado e falar assim: "Cê é louco, meu." De fato, a Bíblia fala disso, fala dessa loucura. Eu queria ler um texto para começar a falar desse tema, que está em 1 Coríntios capítulo 1, se você puder abrir lá, não sei se a gente consegue projetar também, mas se puder projetar melhor. 1 Coríntios 1, verso 18, que diz assim: "Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus." Repete comigo então, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, para mim, para você que está do meu lado, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Amém para essa palavra? Glória a Deus. Eu fiquei pensando, de ontem para cá, em relação a esse tema. E claro que eu já ministrei a respeito da cruz. É um tema central do Evangelho. Mas eu tentei sair um pouco fora desse contexto para entender por que é uma loucura. Por que é uma loucura a cruz? Por que essa palavra? Por que essa mensagem? Por que o contexto de cruz é uma coisa muito louca, não no sentido de ser legal, mas no sentido de ser completamente sem sentido para muita gente. E a gente tem que olhar um pouco para a nossa natureza humana, daquilo que nós temos como expectativa, daquilo que nós temos como um olhar em relação àquilo que nos cerca, aquilo que nós esperamos, aquilo que está ao nosso redor. E eu, pensando nisso, a gente chega a uma conclusão de que o ser humano ele tem uma expectativa por heróis. O ser humano tem expectativa por alguma coisa ou alguém que seja maior do que ele, mais poderoso do que ele, para fazer aquilo que o desejo do coração dele espera. E nós, em geral, em todos os tempos da humanidade, nós vivemos este padrão. E veja, isso não é algo totalmente maligno. Veja, não estou falando que é maligno, mas não é totalmente maligno, porque tem a sua parte errada. Não é totalmente maligno, porque foi Deus que nos criou assim. A natureza humana foi criada por Deus, e nós temos essa expectativa, porque nós esperamos algo maior do que nós mesmos, que é Deus. Mas, ser humano na queda, e ao longo da história, ele se afasta cada vez mais de uma correta expectativa por algo maior do que ele, em relação a Deus. E ele então começa a buscar padrões, buscar algum tipo de herói, para que possa seguir, para que possa colocar neste herói a sua esperança, a sua energia, os seus olhos. E o ser humano, de forma geral, ele é cativado por habilidade. O ser humano, em geral, ele é cativado por talento. O ser humano, em geral, ele é cativado por poder. A gente é assim. Nós, desde quando a gente era bem pequenininho, talvez a gente nem se lembre tanto disso, mas nós criamos referências desses heróis na nossa vida. Nós olhamos para músicos talentosos e a gente então vira fã daquele músico, daquela banda. A gente se liga a esse talento, se transformam de uma certa forma em heróis para a gente. Nós somos atraídos por artistas que a gente gosta tanto, atletas, jogadores de futebol, de basquete, de tantos outros esportes. Muita gente se liga e persegue até os passos das celebridades. Quer saber o que está acontecendo, assiste programa de fofoca, compra revista para saber da vida das celebridades. A gente se transforma em grandes admiradores de intelectuais, filósofos, pensadores.
E às vezes, olha que engraçado, o ser humano ele coloca até como herói bandidos, criminosos. Você fala assim, não, mas não é assim, é assim. Porque o ser humano ele quer ver alguém, ele quer admirar alguém, ele quer seguir alguém, ele quer, de alguma forma, olhar para alguém maior do que ele, que faça coisas que ele talvez não teria coragem de fazer. Então hoje, por exemplo, se você for numa comunidade, uma favela, onde tem um cara lá que é o bandidão daquela região ali, certamente tem um monte de fã dele ali naquele lugar. Talvez garotos de 7, 10 anos, 13 anos, 14 anos, que ficam olhando para aquele bandido falando, não, eu quero ser igual a esse cara. Porque ele é valente, porque ele é corajoso, porque ele se veste bem, ele tem carros, ele tem dinheiro, ele tem tudo que eu gostaria de ter. Então, essa figura se transforma numa imagem que a gente admira, a gente idolatra e a gente se espelha nessa imagem. Essas pessoas, na verdade, parece que estão muito acima da nossa realidade. Quando a gente assiste televisão, por exemplo, a gente vê aquelas pessoas, né, ricas, famosas. Parece que eles estão vivendo num outro mundo, e de certa forma estão mesmo. Mas parece que eles estão acima de todo tipo de normalidade da vida que nós temos. Parece que eles não vivem esse tipo de coisa. Eles estão, parece que, num outro planeta. Além disso, a gente desenvolveu ao longo da história, talvez por essa busca que a gente tem, a configuração do super-herói. Super-herói. A gente começa então a descobrir que existe uma mítica em relação a alguns personagens, que eles traduzem um pouco aquele nosso anseio por transformação, por mudança, por justiça e por tantas outras coisas. Acho que se eu perguntar aqui, ninguém vai negar. Quantos aqui, quando eram pequenos, não brincavam de ser o super-homem? Ou o Batman? Ou a Mulher Maravilha? Ou quem mais? Hoje o Marvel que está mais legal, né? O Capitão América, o Homem-Aranha. Quando eu era garoto, tinha o Spectre-Man. Ultra Seven. Ultra Seven era top. Ele tinha um ocrinho, ele colocava... Muito louco. Aí aparecia um cara de macacão de borracha brigando com o monstro. Lembra dessa fita aqui? Quem lembra? 4 mãos levantaram aqui. 5, 6, 7, 9. Aí saiu um feixe de raios gama. Mas talvez vocês esqueceram de uma coisa. O Ultra Seven também tinha um bagulho na cabeça que ele tirava e jogava assim, ó. E cortava a cabeça do monstro, não é? Sempre ele matava desse jeito, né? E eu era garoto, brincava disso daí. Brincava de ser super-herói, né? A gente tem essa coisa dentro da gente. A gente gosta muito de ser assim, né? Quantos garotos aqui, quando era moleque, né, não pegava a bola, saía driblando as cadeiras em casa, assim, vai pra lá, vai pra cá, bateu, gol! Caía, parecia que você tinha feito o gol do campeonato mundial. Você queria, né, ser daquele jeito, era o seu sonho. A gente quer viver esse tipo de padrão para fazer coisas grandiosas. A gente se espelha, então, nesses heróis, nesses super-heróis, para a gente, de alguma forma, matar esse anseio do nosso coração. Nossa expectativa por esse herói, por um líder, por um revolucionário, que vai mudar a realidade, ela é constante na nossa vida, é real na nossa vida. Às vezes, quando a gente vê uma coisa injusta acontecendo, que você não pode fazer nada, aquilo cria em você aquele senso de revolta tão grande, na verdade, que muitas vezes eu gostaria de ter o poder de ir lá e mudar a situação. Você já não sentiu assim? Você viu uma injustiça muito grande. Você falou, se eu pudesse. Eu já falei várias vezes para amigos e para minha esposa, falei, ainda bem que eu não virei polícia. Porque se eu fosse policial, eu acho que eu ia ser um cara tão sanguinário. Falando sinceridade, eu ia matar tanta gente. Porque eu ia ver coisa errada, eu acho que eu não ia aguentar, eu acho que eu ia encher meu coração de ódio, de raiva, e eu ia sair dando tiro para tudo quanto é lado. Infelizmente acontece isso com muitos policiais, inclusive. Por causa desse senso de justiça, né, que
Está dentro da gente de alguma forma. A gente está esperando algo que mude. No mundo e na história da humanidade, muitas revoluções aconteceram porque, de certa forma, vou colocar bem entre parênteses aqui, heróis se levantaram. Líderes se levantaram com uma ideologia, com idealismo, ansiando por algum tipo de mudança, e muita coisa aconteceu, e muita gente morreu por causa disso. Agora, por que muita gente morreu? Porque muita gente seguiu esse líder, para matar ou para morrer. Acreditaram numa visão, acreditaram no ideal, acreditaram num sonho, e foram para viver ou para morrer, para matar ou para morrer. Eles foram. Então há uma expectativa em nós. E aí eu quero lembrar de uma célebre frase, que é aquela frase: ó, agora quem poderá nos salvar? Quem lembra? Do que é mesmo isso aí? Chapolin, né? Ó, agora quem poderá nos salvar? O que vem depois? Eu! Tan, tararam, tan, tan. E aí aparece o Chapolin lá sem poder quase nenhum, né? Desse tamanho assim. Do tamanho do Marquinhos do Louvor, mais ou menos, né? Depois que ele toma a pílula de encolher, claro, né? Mas essa coisa de quem poderá nos salvar é uma coisa que o ser humano tem. E essa expectativa é interessante que ela está, né, no seio humano. Agora vamos imaginar no tempo de Jesus, naquela época, um pouco antes até. O povo judeu, ele vinha de várias invasões e guerras, vários momentos onde eles foram levados cativos pela Babilônia, pela Síria. Parte do poder grego veio sobre eles também. Depois veio o governo romano. E muitas revoltas aconteceram, muita gente morreu por causa dessa vontade deles se livrarem desses grilhões, desses povos e governos. E os judeus, por serem muito religiosos e ligarem, né, a história da sua raça, do seu país, da sua nação, com a história de Deus, eles esperavam o Messias. Havia uma promessa do Messias, de alguém que seria semelhante a Moisés, em termos de representatividade da aliança. E eles tinham uma expectativa que esse Messias seria um grande comandante, um grande general, um cara que iria liderar militarmente o povo judeu e ia fazer com que eles se livrassem dos grilhões, dos pesos que todos os povos inimigos impunham contra os judeus. Eles esperavam assim. E eis que de repente, num dia, em Belém, numa cocheira é o lugar onde ficam os animais, numa manjedoura estava ali o Messias, onde poucas pessoas o contemplaram e o viram, a saber, alguns pastores, seu pai e sua mãe, José e Maria, 3 reis que vieram do Oriente, guiados pela estrela, e ali então o adoraram. Não teve glamour, não teve nada muito grande em termos de notícia em relação ao que aconteceu naquela noite. E Jesus então cresce, e aí quando ele já está adulto, ele inicia o seu ministério. O Messias estava no meio do povo, mas o povo não viu. Como o Evangelho de João, ele nos mostra, ele veio habitar entre nós, veio para os seus, mas os seus, o povo judeu, não receberam. Por quê? Jesus, ele veio num padrão que ele é diferente, o oposto desse tipo de padrão de que o ser humano tem deste herói. O ser humano espera sempre aquele poderoso, aquele
forte, aquele sábio, aquele líder imponente, aquele líder cativante, aquele líder carismático, que movimenta massas, que faz com que as coisas aconteçam de forma extraordinária, e de repente vem Jesus, sem nenhum glamour, sem nenhuma demonstração de riqueza ou de poder em termos naturais. Muito pelo contrário, Jesus ele se afastava disso. Ele andava pela Galileia, pregando, curando as pessoas, com um grupo seleto de discípulos e outros que andavam com ele também. Por volta de 80 pessoas no máximo. Sendo que em um determinado momento, que está lá em João capítulo 6, para frente, boa parte desses 80 já não estavam mais com ele. Ficaram muito poucos. E ele dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando começava a juntar gente, como foi no caso de Cafarnaum, por exemplo, quando muita gente veio, quando houve uma aglomeração de pessoas, multidão de pessoas, naquele momento onde, sei lá, eu no lugar dele, pensaria assim: bom, agora que está ficando legal, o ministério está crescendo, a igreja está cheia, né? Eu vou ficar aqui, vou começar a partir daqui um trabalho. Ele falou: tá bom, eu vou para o outro lado agora. E Cafarnaum, ele fica, é uma cidade que ficava, né, mas foram descobertas as ruínas de onde fica, às margens do mar da Galileia, que é um grande lago na verdade, é um mar de água doce. O que ele fazia? Quando estava aquele monte de gente, ele entrava no barco e ia para um outro lado, e é bem grande aquele lago. O povo seguia, ia atrás e tal, mas ele sempre, parecia que ele estava fugindo da multidão. Embora ele fosse, curasse, ministrasse, mas a multidão ia atrás dele e parecia que ele não se importava muito com essa fama, com essa reputação. Ele não estava procurando isso. Ele poderia mover aquelas pessoas a montar um exército? Poderia, mas ele não fez. Ele poderia juntar riquezas, criar um reino paralelo ali naquele lugar? Poderia, mas ele não fez. Mas eu digo para você que qualquer outra pessoa faria isso. Qualquer outra pessoa utilizaria desse poder político que ele tinha para gerar conforto para si. Jesus não ostentava nada. Ele nem tinha um lugar muito bom para morar. Eles tinham dinheiro e o dinheiro constantemente era usado para dar aos pobres. Eles tinham dinheiro ali, tinha pessoas que mantinham o ministério de Jesus como básico, e muitas vezes aquele dinheiro era doado. Ele não comprava um lugar, ele não arrumava um apartamento para ele, ou para os seus discípulos, não, sempre ele ficava à mercê dessas coisas, à margem dessas coisas. Ele não buscou prazer para ele não buscou nada disso. Ele não veio para montar um reino, ele veio trazer um reino, que é diferente. Mas Jesus era um reino de um só, ele era o reino. Então ele não tinha ideia de montar nada paralelo, fora da vontade de Deus. Quando o diabo propõe para ele: olha, está vendo todos os reinos da terra, e toda a glória, e toda a riqueza, e todo esse poder, tudo isso eu te dou. Ele falou: não quero. Ele não quis. Talvez por essas posturas de Jesus, ele tendo essa, digamos que essa oportunidade de mobilizar as pessoas, e não fez assim, dessa maneira, como muita gente esperaria que ele fizesse, muita gente esperava que ele fizesse, ele não fez. Por isso, muito provavelmente os judeus, eles falam: não pode ser, não pode ser o Messias, não pode ser ele, porque ele tem, de fato, algo diferente nele, ele cura as pessoas, ele toca as pessoas, mas ele não tem coragem de matar ninguém, ele não pode ser um líder, que não tem coragem de matar uma pessoa, ele não mata, ele cura até estrangeiro, ele curou até servo do centurião romano, ele curou filho de gregos, ele fez um monte de coisa para um monte de pessoas estrangeiras, até samaritano ele tocou, curou, libertou. Ele não está muito preocupado com a nossa religião, ele não está muito preocupado com a nossa nação, com o nosso país, ele está preocupado com outras coisas que não tem a ver com o ministério messiânico, na visão dos judeus.
Mas isso tudo, meus amados, eu estou falando para vocês, porque a visão do judeu, em muitos momentos, é a nossa visão, igualzinho. A gente olha para o mundo, a gente interage com o mundo esperando esse tipo de postura. A gente espera que de fato haja um herói, alguém que nos represente, alguém que faça alguma coisa. A gente espera isso. Nós somos fãs de tanta gente. A gente compartilha rapidinho no Facebook quando alguém famoso vai na televisão e fala de Jesus, fala, puxa, ele falou de Jesus. No fundo, você está dizendo, essa pessoa é meu herói. Porque ele está fazendo algo que eu não consigo fazer. Ele está lá, dando testemunho. Mas a gente nem sabe da vida da pessoa, a gente não conhece. Mas, de fato, o que Jesus veio fazer, o que ele veio falar, o que ele veio pregar, humanamente, naturalmente, é uma coisa muito louca mesmo. É muito louco nos dois sentidos, é muito louco de ser legal, mas é muito louco no sentido de ser uma coisa totalmente fora dos parâmetros naturais que a gente espera. Jesus, em alguns momentos, ele foi procurado, por exemplo, por gregos. Os gregos chegaram para ele para os seus discípulos, na verdade, e falaram para ele, olha, queremos conversar com o seu mestre, queremos ouvir a sabedoria dele. E Jesus então, ele fala assim, ele está lá e os seus discípulos vêm e falam, olha, os gregos estão aí, estão querendo te ouvir. Fico pensando, eu, no lugar dos discípulos de Jesus, dando essa notícia para ele, falando, Senhor, agora sim o ministério vai deslanchar. Tem uns gregos aí, um pessoal, cabeça, os intelectuais, os sábios desse tempo, são gregos, hein? Que grego naquela época era top de linha de intelectualidade, né? Eles estão aí, querem te ouvir, eles querem aprender com você, agora que o ministério vai explodir, vai ultrapassar as fronteiras. Jesus fala assim, bom, é chegada a hora do Filho do Homem. Se parasse aí nesse texto e falar, puxa, agora então Jesus falou, realmente, agora sim, a gente vai ficar reconhecido. Mas ele não parou por aí, ele falou, agora é chegada a hora do Filho do Homem. Porque se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Que resposta foi essa? O que ele disse? Vamos tentar traduzir aqui. Senhor, o pessoal está aí, os intelectuais estão aí para te entrevistar, tem uma equipe de televisão, tem um repórter, está todo mundo querendo falar com você. Ele fala, agora sim, chegou o tempo. E o discípulo, legal, eu que trouxe a notícia, eu que vou intermediar essa parada, vou ser agente de Jesus e tal. E Jesus continua, chegou a hora de eu morrer. Como assim, Senhor? Você percebe como Jesus ele invertia a coisa? E muitas vezes os próprios discípulos não conseguiam entender, porque ele ia contra essa mentalidade, e ele parecia completamente louco mesmo. Chegou a hora de morrer. Não, Senhor, você não está entendendo. A Globo está lá fora. E aí Jesus falou assim, Globo lixo. Hashtag Globo lixo, né? Não interessa, deixa eles lá. É chegado o meu tempo. E o meu tempo não tem a ver com fama. Meu tempo não tem a ver com promoção. Meu tempo não tem a ver com quantas pessoas estão aqui nas nossas reuniões, ou quantas pessoas ouviram falar de mim nesse tempo. O meu tempo é o tempo de eu pagar o preço do pecado, de eu morrer pelo pecado. Então, ali você já percebe que havia uma mensagem muito, mas muito louca mesmo. Quando ele chega lá em Mateus 16, e pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Estão falando que o Senhor é um dos profetas e tal. E ele perguntou assim para os discípulos, para os 12 que estavam mais perto dele, mas e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Pedro então dá um passo à frente e fala, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde para Pedro, muito bom, Pedro, é isso aí, Pedro. Isso não foi uma revelação natural, isso foi Deus que revelou para você. E depois desse momento, ele começa a falar a respeito da sua crucificação, da sua morte. E Pedro, que tinha tido uma revelação de Deus, Pedro fala assim, não, Senhor, o que é isso? Te matar?
te perseguirem, não, nós somos seus amigos, nós estamos aqui, nós não vamos deixar que isso aconteça nunca com o Senhor, longe de ti tal coisa. O que é isso, Senhor? Não fala essas coisas de morrer, não. Eu ouvi aquela conversa, o Senhor falando de grão de trigo e tal, não, para com essas coisas, o Senhor tem que ficar vivo, o Senhor tem que ficar com a gente, o Senhor é nosso líder, o Senhor é nossa referência, o Senhor é nosso mestre, o Senhor não vai morrer não, nós não vamos deixar, para com isso, muda de ideia. Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás, você está me atrapalhando, você é pedra de tropeço, você não está pensando segundo Deus, você está pensando segundo quem? Homens, percebe? Os homens pensam assim, os homens querem ter uma referência física que ele pode tocar, e ele pode falar, esse é o meu líder, esse é o meu herói, essa é a minha referência. Mas Jesus falou assim, não é assim, eu vou morrer, eu tenho que morrer. Não, não pode, Senhor, você vai deixar a gente? Não vou deixar. Ele falou isso depois, claro. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é físico a coisa, porque o que ele veio fazer, ele fez, e foi muito louco o que ele fez. Jesus então, ele nega a fama, nega o poder humano, o poder político, nega a riqueza que estava à sua disposição, porque a gente sabe muito bem que quando um líder se levanta com muitos seguidores, esse líder normalmente, ele enriquece. Isso é fora da igreja, isso é dentro da igreja muitas vezes. Ele quer enriquecer, ele quer ter o conforto que ele sempre sonhou, ele trabalha para si. Ele faz as coisas para ele. Em nome de Deus muitas vezes. Mas a Bíblia nesse capítulo 1 de Coríntios, essa carta, Paulo ele traz coisas que são extremamente valiosas para nós entendermos. Que tipo de loucura é essa de Jesus? Como Jesus foi um líder totalmente avesso e contrário a todos os outros líderes que já existiram. Todos. Nunca houve, não estou nem falando num contexto de ser igreja, tá, amados? Estou falando no contexto histórico. Nunca houve ninguém como Jesus. Nunca houve. Nunca houve ninguém que fez o que ele fez, em termos espirituais, sobrenaturais, naturais, e até mesmo de morrer, como ele morreu, se oferecendo para isso. Podendo inclusive, na frente de Pilatos, dizer alguma coisa, falando, não me acusaram errado, não é bem assim. Ele poderia sair daquela morte, ele não, ele continua. Ele teve a chance. Se eu e você estivéssemos lá, eu digo para você, se tivesse qualquer chance de sair daquele lugar, a gente sairia. Jesus permaneceu, ele ficou, ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar. Isso foi uma loucura. Que quando posterior à sua morte, a igreja ela se espalha, e o evangelho ele é pregado, ele é anunciado para as pessoas. Isso era uma loucura para muita gente. Isso era escândalo para muita gente. Ainda nesse capítulo diz que era escândalo para o judeu, loucura para o grego. Escândalo para o judeu porque o judeu ele esperava um sinal. O judeu esperava alguma coisa diferente acontecer para entender que aquele ali era o líder que eles estavam esperando. Era um novo rei Davi, para libertar o seu povo, para lutar as batalhas do povo judeu. Os judeus esperavam um sinal. E os gregos queriam, sabe o quê? Ouvir sabedoria. Esperavam sabedoria. Evidentemente, palavras de Jesus, elas foram levadas pelas pessoas, pelas mídias sociais da época, que era o boca a boca, um falando para outro, para outro, para outro. Isso chegou até os gregos foram até Jesus, porque eles queriam dessa sabedoria. Mas quando ouviram a mensagem da cruz, quando eles chegaram querendo ouvir algum tipo de sabedoria sobre a vida, ele fala de morrer. Para o grego isso virou loucura. Falou, não, isso aí não serve para a gente, que isso? Como a gente pode ouvir alguém que fala de morrer, fala de morte, fala de cruz? Morrer crucificado é o pior tipo de morte que existe, a mais vergonhosa, a mais expositiva. O sujeito era pendurado, nu,
ou numa árvore, ou numa cruz, ou num poste, que era uma punição romana para mostrar terror para a população, para que as pessoas tivessem medo do governo. Era isso que eles faziam. Era uma execração pública de um ser humano. Era uma execução pública para trazer terror. Quando eles ouviram que Jesus, ele voluntariamente entregou a sua vida para isso, não, isso aí é loucura, que isso? Esse cara é louco. Não dá para nós, que temos tanta filosofia, que temos tantos filósofos, grandes pensadores, ouvir um sujeito como esse. Não dá para ter esse cara como herói, não. Não esse cara, Jesus aí. Então, de fato, a mensagem da cruz para o grego era uma loucura mesmo. Para muitas outras pessoas não gregas também. E, se você puder acompanhar comigo, voltando no texto de 1 Coríntios, diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque essas pessoas acham que é loucura porque elas não sabem da sua condição. Porque elas estão perecendo por causa do pecado, sem esperança no mundo, longes da aliança com Deus, longe das promessas, longe de tudo, estão perecendo. Eles se agarram a uma pequena parte da existência que está sobre a terra aqui, que nós estamos passando por ela. Se agarram a isso por meio de um amor ao existencialismo muito grande, falando, não, eu tenho que viver bem enquanto eu estou vivendo aqui na terra, porque depois que morrer a gente não sabe como vai ser. Mas Jesus, ele vem e promete outra coisa, falando, não é isso. A minha morte te livra dessa preocupação, tanto agora quanto na vida vindoura. É loucura para os que perecem. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que entendem essa loucura, para aqueles que entendem, na verdade, a razão da cruz, não a loucura apenas da cruz, essas pessoas entendem que isso é poder de Deus. É poder de Deus. E só alguém transformado para entender isso, na própria vida, como o poder de Deus nos transforma. O verso 25, se você puder avançar um pouquinho, diz assim, eu queria ler até o 29. Diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, e eu quero falar com vocês agora, esse texto está falando com a gente aqui, amém? Entenda esse texto falando comigo e com você. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, nem muitos os heróis, nem muitos os grandes sábios, nem muitos aqueles que têm muita habilidade e talento e poder. Não são muitos desses que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. Sabe o que está mostrando esse texto para nós? É que aqui no nosso meio, ninguém aqui é forte, ninguém aqui é tão habilidoso, ou deve ser tão famoso, ou tão diferente, ou tão rico, em relação àquilo que Deus tem para oferecer. Na verdade, o Evangelho, ele foi pregado primeiramente aos pobres. Jesus, quando ele está no monte lá, pronunciando o seu grande sermão do monte, ele fala sobre isso, sobre os pobres de espírito, sobre aqueles que choram, sobre os que sofrem. Ele vem trazendo essa mensagem para esse tipo de pessoa, e prometendo que esse tipo de pessoa vai reinar a terra, que vai herdar a terra, que serão aqueles que vão fazer a diferença. Então, a loucura da mensagem da cruz é a transformação de alguém que não é nada, que estava à margem da sociedade ou da vida, ou
completamente envolvido por problemas insolúveis, onde Deus chega e fala assim: você que não pode oferecer nada, você que não pode ter nada, você que não tem saída, você que não tem esperança, é você que eu quero do meu lado. E você fala: mas eu? Sim, você. Mas eu não sou nada. Isso mesmo. Porque se você for alguma coisa baseado na promessa e na aliança que eu quero fazer com você, quem vai ser glorificado não vai ser você, vai ser eu. Porque se você tiver alguma coisa de muito bom na sua vida, que você usar isso para você se promover, espiritualmente isso não quer dizer nada. Por quê? Porque nenhuma carne pode se gloriar diante de Deus. Por isso que a mensagem da cruz, a loucura da mensagem da cruz, a loucura do padrão da cruz é tão importante a gente entender, porque o próprio Jesus passou por isso. Ele foi alguém que fez tanta coisa, chamou tanta atenção, ele fez tudo, embora ele não desejasse para ele o mérito. Ele sempre falava: meu pai disse, eu falo, meu pai fala comigo, eu repito para vocês, eu estou ouvindo Deus, eu estou fazendo as obras de Deus, o que Deus faz eu faço também, eu sou imitador de Deus. Embora ele desse toda a glória a Deus, ainda assim o nome de Jesus como profeta, como um possível Messias mesmo, que muita gente tinha essa dúvida, outros tinham essa convicção. Mesmo assim, Jesus ele falou: eu preciso passar pela cruz, porque essa carne, que saiu lá de Maria, lá naquele dia que esteve lá numa manjedoura, que ao longo de toda uma vida cresceu, e agora, na idade adulta no seu ministério, alcançou uma fama muito grande, essa carne, não vai herdar, essa carne não, essa carne precisa morrer. E Deus então, nos instantes finais da vida de Jesus, nas horas finais, quando Jesus estava lá no Getsemane orando, falando: Deus, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Jesus estava falando do anseio da sua carne, que não queria passar pelo que ele iria passar. Ele não queria apanhar que nem ele apanhou, ele não queria fisicamente, humanamente, Jesus não queria isso, mas ele dobra a sua vontade dizendo: mas faça a tua vontade, Deus. E ele se entrega à vontade de Deus, ele se entrega completamente. E ele chega até a cruz. Ele é então pregado na cruz, depois de ter apanhado bastante. Ele está lá, com muita dificuldade para respirar. E no momento, todos conhecem isso, Jesus ele diz assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Muita gente pergunta por que Deus fez isso com Jesus. Mas Deus tinha que fazer dessa forma para que a justiça se cumprisse. E logo depois Jesus então ele fala: meu Pai, entrego a Ti meu espírito. E ele então morre. A cruz é o lugar de pagar preço. A cruz é o lugar de matar a nossa carne. A cruz é o lugar de reconhecer somente a Deus como santo e como bom, e não nós, porque a cruz é o lugar de nós entendermos as nossas fraquezas e falhas e debilidades. Jesus foi desamparado por Deus naquele momento pelo fato dele estar carregando os pecados de toda a humanidade. Deus naquele momento não podia ter comunhão com Jesus, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Então Jesus ele se sente desamparado pela primeira vez na vida dele. Ele não tinha comunhão, ele não sentiu a presença de Deus, e para ele aquilo foi o pior de tudo. Mas a sua carne precisou passar por aquilo. Ele se entregou a Deus ali, ele se sacrificou para Deus, porque se a Bíblia compara a morte de Jesus com um sacrifício, e não com um assassinato do povo romano ou judeu, mas como um sacrifício, não foi uma ação política que matou um revolucionário,
foi um sacrifício que foi dado a Deus. E a carne foi oferecida. E quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós temos que entender esse conceito da nossa vida estar no mesmo lugar, na mesma cruz, para que o que nós temos de bom, se é que temos alguma coisa de bom, jamais possa se gloriar na presença de Deus. Porque a gente tem que entender que nós somos as coisas loucas, nós somos as coisas vis, nós somos aqueles que são os desprezíveis. E Ele escolheu assim. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim desse jeito, amém? No capítulo 2, eu queria ler esse capítulo, para a gente entender algumas coisas aqui. Acompanhe com muita atenção, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Paulo aqui está dizendo o seguinte: quando eu fui até vocês, aí na cidade de vocês, quando eu comecei a pregar o evangelho para vocês, eu não fui persuadindo vocês com sabedoria humana, com persuasão, como um vendedor faz. Não foi assim. Verso 2: porque nada propus saber entre vós, ou seja, ele falou, eu não queria ensinar nada para vocês, senão Jesus Cristo e Ele crucificado. Veja, a mensagem da loucura foi a mensagem que Paulo pregou, aquela mensagem que era uma coisa completamente fora dos parâmetros, foi a mensagem que Paulo trouxe para aquele povo, lembrando, de base de educação grega, helenista. E ele diz assim no verso 3, isso é muito interessante para a gente também: e eu estive convosco em fraqueza e temor e grande tremor. Imagina um momento quando Paulo chega a Corinto, naquela cidade. Ele estava assim, fraco, talvez fisicamente, mas também psicologicamente, emocionalmente, temendo, tremendo, perseguições, as jornadas, as viagens que ele fazia, ameaças de morte que ele sofreu, surras que ele levou, apedrejamentos e tantas coisas, açoites. Ele chegou lá desse jeito, completamente destruído. E a mensagem dele podia ser qual? Gente, seguinte, eu sou o cara, eu conheço a palavra, eu era um cara que estudou com os mais sábios entre os judeus, fui formado dentro da lei, instruído nas letras. Ele não foi assim, ele chegou desse jeito, arrebentado. Só que quando ele chegou assim arrebentado, na cruz, não fisicamente, mas na cruz, a sua vida estava na cruz por Deus. Diz assim o verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria humana, de forma persuasiva, mas em demonstração de espírito e poder. O cara estava destruído, mas quando ele falava, o poder de Deus se manifestava. Ele estava fraco, estava com medo, estava perseguido, abalado psicologicamente, com certeza, mas quando ele falava, as coisas aconteciam. Por quê? Porque ele estava na cruz. Porque ele estava na cruz. Ele não tinha nada para oferecer, em termos de sabedoria humana, de conhecimento, ou de qualquer outra coisa, para aquelas pessoas, mas ele chegou lá destruído, e o que ele tinha, ele deu. O testemunho de uma loucura, de um homem crucificado, de um rei que morreu pelo seu povo, sem ninguém dar valor para ele, Jesus Cristo. Um que morreu, enquanto morria as pessoas zombavam. Era este testemunho de Paulo. Tem noção? Tenta imaginar nessa época, tenta imaginar até mesmo hoje, quando todo mundo procura um herói, quando todo mundo procura alguém poderoso, quando todo mundo procura alguém sábio, um líder, alguém que movimenta as massas, alguém que vive a todo custo e que mata por isso, alguém que tem os seus ideais acima de qualquer coisa, onde o ser humano espera por alguém assim. De outro lado vem alguém e fala assim, então eu estou pregando alguém que vai salvar a tua vida.
Quem é esse? Quem é esse herói? Quem é esse valente? Quem é esse general? Então, ele se entregou para morrer. Você percebe a incoerência? Você percebe a incoerência? Hoje ainda é um discurso incoerente. Quantas vezes que eu fui pregar para algumas pessoas, eu falei do amor de Jesus, falei que ele morreu pelos pecados, e uma vez eu ouvi de um cara, ele falou assim para mim, problema é dele se ele quis morrer, que ser Deus, se ferrou. Falou isso para mim. Falei, tá bom, cara, só posso falar que eu creio, eu posso falar que eu entreguei minha vida para ele. Mas você percebe como na cabeça das pessoas, isso aqui não entra na cabeça delas. Alguém morreu por mim? Eu não tenho nada a ver com isso. O cara morreu 2000 anos. Eu não tenho nem. Ele nem sabia que eu ia existir. Sabia. Ele morreu porque ele foi um revolucionário. Ele tentou ir contra o império, contra o governo, contra a polícia, contra o exército, sei lá. Mataram ele. Mas quando nós entendemos o valor da cruz, o conceito da cruz, a gente vai até a cruz. O que a gente fala não é um discurso. Eu sei que nós nos cercamos de todo tipo de formas para a gente conseguir pregar o evangelho para as pessoas. A gente faz eventos legais, a gente tenta ter uma estrutura de uma célula, por exemplo, a gente faz vídeos e pregações, usa mídia social, Facebook, faz tudo quanto é tipo de coisa para pregar o evangelho. Tudo isso é válido, meus amados. Não estou falando que nós não devemos fazer isso, temos que fazer. Mas acima de tudo isso, nós precisamos entender a loucura da cruz. Porque se a gente não entender exatamente a loucura da cruz por nós, como é que eu vou falar dela para as pessoas? Nós temos que entender o conceito das coisas de Deus. Infelizmente, muita gente se torna religiosa conhecendo apenas a letra. A palavra logos, a escritura, né, seca. Mas não consegue entender o espírito da escritura. Porque Jesus disse o seguinte um dia: as palavras que vos digo são espírito e são vida. É muito mais do que um escrito, é muito mais do que uma descrição, do que um testemunho apenas, ela carrega algo espiritual. E o conceito das coisas de Deus, elas são descobertas por trás dessas letras, quando o Espírito Santo toca o teu coração. E sabe quando o Espírito Santo toca o teu coração? Quando você entende o que é a cruz, quando você entende a loucura da cruz. E Paulo fez isso, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque a loucura da cruz, a palavra da cruz, para nós é poder de Deus, amém? Verso 7, mas falamos de Deus, da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Sabe esses heróis que nós esperamos? Esses homens que se veem como heróis também, que muitas vezes nós colocamos eles nesse patamar, e eles acabam acreditando nisso, esses homens, eles não vão entender essa mensagem, mas está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Verso 10, guarda essa palavra. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, para que o Espírito, que penetra todas as coisas, e também as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo?
E eu quero que você repita essa parte final desse verso 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode repetir isso? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. A mensagem da cruz, ela proporciona tudo isso para nós. O conceito da cruz é a morte da carne. É o preço que a carne deve pagar pelo pecado. Mas também é o lugar da transformação. É o lugar de um novo início. De uma nova estação da nossa vida. É o lugar onde nós vamos olhar para nós, vamos entender que nós, por nós mesmos, podemos nada. Não temos nada. Não conseguimos nada. É nesse lugar que a gente precisa entender e estar. A cruz é o lugar para o velho homem, e ele tem que ficar lá crucificado, porque o velho homem sempre tenta se levantar de novo. E se ele não for crucificado, se a cruz não resolver esse problema, não porque a cruz não seja capaz de resolver, mas quando nós permitimos que a pessoa saia da cruz, nós mesmos saímos da cruz, que o velho homem saia da cruz, que ele se levante novamente, nós vamos perder o conceito da cruz. Nós não vamos entender as coisas espirituais. Por isso, que infelizmente, muita gente dentro da igreja ainda não entendeu a mensagem da cruz. Boa parte da igreja está na igreja porque querem a bênção de Deus, querem uma família abençoada, querem um bom casamento, querem uma boa carreira, querem ganhar dinheiro, querem prosperar, querem ter um bom carro, querem ter uma casa, querem ter tudo isso. E Deus, claro, Ele quer dar isso também. Mas o porquê de estar na igreja é isso, não é a cruz. Então, para pessoas que estão dentro da igreja, talvez a mensagem da cruz ainda continue sendo loucura, incoerência. E afugenta as pessoas. Mas eu estou certo de uma coisa, que se nós entendermos o conceito dessa mensagem, se nós entendermos o que realmente a cruz tem o poder de fazer conosco, nós podemos nos entregar completamente a Deus. A gente pode enfrentar lutas nesse tempo, nessa vida, mas eu digo para você, que aquilo que você vai receber, será infinitamente maior, mais poderoso, do que aquilo que você já pôde imaginar para a sua vida. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para viver para Deus, para amar a Deus, precisa crucificar o velho homem. Precisa crucificar o eu. Precisa crucificar o egoísmo. Precisa crucificar o orgulho. Precisa crucificar a altivez, a presunção, uma ambição exagerada. Precisa crucificar tudo isso, para entender a base do Evangelho. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Isso é a cruz. Esse é o conceito da cruz. E Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Eu digo para você, que se você permitir viver uma vida de cruz, uma vida crucificada para a sua carne, as pessoas serão atraídas a você também. O evangelismo não terá que ser uma coisa muito pesada ou impossível para você, porque o teu testemunho vai falar, e de alguma forma as pessoas vão entender. E não vai precisar de nada persuasivo, nenhum tipo de estratégia para convencer a pessoa para vir na igreja, não vai precisar, porque você vai atrair. Porque quando a gente está crucificado, nós estamos identificados com Cristo. Quando nós estamos na cruz, as pessoas não vão ver mais você, elas vão ver Jesus em você. Amém?
E como eu li aqui alguns textos, eu queria só dar o conceito de cruz para vocês. Mas eu queria lembrar de algumas partes desses versos que eu li aqui no final, para a gente orar agora. Diz assim no verso 10: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Depois do verso 13 diz: nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina. No verso 14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. No verso 15 diz: aquele que é espiritual discerne bem tudo. E termina dizendo: nós temos a mente de Cristo. Eu queria nessa noite orar com você e orar por você. Não sei como é que a gente vai fazer isso hoje, mas eu queria orar por uma ação do Espírito Santo, te revelando esses conceitos de cruz. E eu sei que hoje muitas pessoas terão uma experiência com Deus aqui, uma experiência diferente. Nem sei se vai ter a ver com uma unção ou não, mas eu creio que muitas pessoas vão entender o conceito de cruz, porque o Espírito Santo vai mostrar para você isso. O Espírito Santo vai mostrar para você isso. Eu sei que a gente não tem muito espaço aqui, mas se o pessoal puder, de repente, arrastar um pouco só esses retornos e microfones para lá, e um pouco dessas caixas um pouquinho perto da bateria. Eu queria chamar aqui à frente os pastores que aqui estão, os supervisores também que aqui estão. A gente vai precisar de bastante ajuda aqui, mas eu queria que nós orássemos hoje, e você levantasse um clamor pela tua vida, para que você pudesse ter essa revelação, algo que o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Talvez hoje, meu amado, você não sinta nada, e a questão não é o sentir naturalmente aqui, a questão é o toque no Espírito, a questão é a convicção que você carrega no teu espírito, a questão é o quanto você realmente crê, que a cruz é o caminho para você, a cruz é o lugar para as nossas debilidades, a cruz é o lugar para as nossas falhas, a cruz é o lugar para a gente resolver com as nossas fraquezas e com os nossos pecados, a cruz é o lugar para isso. Isso não quer dizer que você, mesmo fazendo uma oração hoje, jamais vai pecar novamente, não quer dizer isso, você vai pecar de novo, como eu pequei tantas vezes desde o dia que eu aceitei Jesus, e tenho pecado até hoje, como eu tenho falhado, como muitas vezes a gente fala que não deve, pensa que não deve, mas a questão é, se você entendeu o que é a cruz, se você entendeu o que é a cruz, você vai poder ir até esse lugar, e crucificar a sua paixão, crucificar a sua inclinação, crucificar os seus desejos, as suas cobiças. Eu me lembro de uma vez que um rapaz, ele falando comigo, até pelo celular, ele falou assim: olha, eu tenho uma dificuldade de ficar olhando para as meninas, eu olho muito, ele era casado, ele falou, eu fico olhando, eu não consigo vencer isso. Aí eu fiz um exercício até mental com ele, eu falei assim: é mesmo, cara, imagina então, que você está num lugar, e vem uma moça muito bonita, uma menina muito bonita, usando uma roupa muito apertada, um corpo muito bonito, e ela está vindo na tua direção, e você está olhando para ela, e ela está olhando para você, e ela passa por você, e você continua olhando para ela, mas de repente, quando ela passa, e você vê que, do seu lado, quando você não estava olhando, ao que ela passa, você olha, você vê uma madeira no chão, pregada, ou enfiada no chão, você olha para cima, tem lá um homem, todo ensanguentado, todo machucado, todo arrebentado, na cabeça dele, você não consegue ver direito o rosto dele, porque colocaram uma coroa de espinhos que furou o seu couro cabeludo, e muito sangue desceu, e você começa a ficar admirado com aquela cena violenta, olha para as mãos dele, tem 2 pregos enormes pregados nos seus pulsos, um prego enorme pregado no seu pé, ou nos seus pés, e muito machucado,
E Ele está olhando para você. E você descobre que enquanto você estava olhando para a menina, ela vindo, Ele já estava olhando para você. E a menina passou, e Ele estava olhando para você, e você olhando para a menina, e de repente quando você se deu conta, você olhou para Ele, você nem lembrou mais que aquela moça estava ali. É assim que a gente tem que fazer, sabia? Quando uma proposta vem, quando uma tentação surge, quando alguma coisa se apresenta para você, tentando fazer com que você faça o que você sabe que não deve fazer, você precisa olhar para a cruz. Você precisa lembrar do quanto o nosso Senhor fez uma loucura por nós, morrendo naquele lugar, sofrendo tanto que Ele sofreu, para que a gente pudesse estar livre disso. Então, se nós permitirmos que o velho homem fique vivo, ele vai continuar olhando para onde não deve, vai continuar falando o que não pode falar, vai continuar fazendo o que não deve fazer. Mas se a gente entender o que é o conceito da cruz, se nós entendermos de fato o que a cruz, ela marcou a nossa trajetória, a nossa vida, se nós entendermos isso, a tentação ela perde a sua força, ela perde o seu ímpeto, e a força que a gente não tinha, a gente passa a ter, não em nós, mas na mensagem da cruz, que para nós é o poder de Deus. Percebe? Poder de Deus não é só cura, poder de Deus não é só prosperidade, poder de Deus é a cruz, poder de Deus é a cruz é o lugar para nós. Se nós temos desejos errados, o lugar desses desejos é a cruz. Se nós temos ambições erradas, o lugar dessas ambições é a cruz. Se nós temos projetos que estão fora da vontade de Deus, o lugar desses projetos é a cruz. Tudo que está fora da vontade de Deus tem que estar crucificado. Mas para entender isso, nós precisamos mergulhar nessa mensagem e nessa loucura que o mundo não consegue entender. Só os salvos. Só os salvos. E você está aqui hoje para você ter mais acesso a essa experiência da cruz de Cristo. Você deseja isso? Aleluia. A gente só queria impor as mãos sobre você e pedir para que o Espírito Santo pegue esta palavra que você ouviu, um pouquinho desse conceito, pouquinho, tem muito mais para a gente saber, e faça com que essa palavra se transforme em vida em você, amém?